Lucas capítulo 2. É claro que eu não vou ficar hoje uma palavra e uma reflexão para o nosso coração, para a nossa família. Eu não vou ficar apenas em Lucas 2, mas nós vamos partir desse texto. Capítulo 2, versículo 41, a palavra do Senhor nos diz: todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele, ou seja, Jesus, respondeu: por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse? E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Olha só o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. Algumas semanas atrás, eu e Gisele conversávamos, naquela conversa entre família, sobre essa ideia que às vezes nós temos da família perfeita. Você que é marido, você que é esposa, você que é pai e mãe, talvez os jovens e adolescentes ainda não tenham essa compreensão, porque não viveram ainda essa experiência. Mas um dia, quando nós namorávamos, quando nós éramos noivos, eu estou falando nós sim, né? Você aí marido, você esposa, eu, a Gisele, nós tínhamos em mente, quando jovens ainda, a formação da família perfeita. E isso porque às vezes a gente olhava para trás, para os nossos pais, pela diligência, às vezes pela dureza com que os pais tratavam, e a gente achava assim: puxa, eu quero constituir minha família e eu vou fazer tudo diferente, porque eu quero a família perfeita. Só que quando a gente se casa, e conforme os meses, os anos vão passando, a gente vai chegando à conclusão que essa família perfeita não existe. Pelo menos na expectativa ou na perspectiva dessa idealização que nós temos, dessa família sem erros, dessa família sem percalços. A gente marido, a gente esposa, vai comendo de grão em grão, de sal em sal, de pitada de sal em pitada de sal. A gente vai percebendo que o príncipe que a gente casou, mulher, você sabe o que eu estou falando, não é tão príncipe assim. E de vez em quando você tem que dar umas bitocas para ver se esse sapo realmente vira príncipe. Às vezes a gente, marido, olha para aquela donzela, e aí a gente vai percebendo que de arroz em arroz, a gente, quando eu falo arroz, eu estou puxando bem meio nordestino, né? Arroz. A gente vai percebendo que essa donzela, essa beldade, essa mulher linda que está ao nosso lado, ela não é tão perfeita assim. Aí vem os filhos. Os filhos. As noites começam então a se transformarem em noites mal dormidas, ou pelo menos ficam mais extensas. Aí os filhos crescem, as preocupações começam a aumentar, prioridades também, e a gente começa a chegar à conclusão que a família não é perfeita. De novo, pelo menos por essa idealização que nós temos. Segura aí um pouquinho, daqui a pouco eu volto a falar sobre essa questão da perfeição.
E quando a gente olha para a palavra de Deus, nós vamos encontrar várias famílias, de Adão e Eva, a Abraão, Sara, Davi, Batseba, Pedro. A Bíblia não cita o nome da esposa de Pedro, mas Pedro era casado porque Jesus curou a sogra dele. Mas enfim, nós vamos vendo famílias e famílias. E dentro de toda essa gama familiar, a gente percebe que Deus nunca teve o propósito de varrer para debaixo do tapete os desmantelos das famílias. Não, Ele trouxe à tona, Ele expôs. Porque Deus sempre gostou de tratar aquilo que estava enfermo, porque Deus deseja curar a família. Mas tem uma família em especial que sempre me chama a atenção, que é a família de Jesus, José, Maria, Jesus. O texto que nós lemos de Lucas 2, nós temos um menino de aproximadamente 12 anos, que segue os seus pais em um rito cerimonial, um costumeiro, cultural. E então é um negócio tão confuso que os pais se esquecem daquele filho, e só 3 dias depois que eles vão perceber, vão sentir a ausência do menino. E quando olha que negócio meio família, né, gente? Família, o pai que esquece filho, mãe que esquece filho. E o menino está lá entretido entre os doutores da lei. Quando a mãe chega para conversar com ele, fala: meu filho, nós estávamos preocupados com você. E Jesus, um adolescente, Jesus é adolescente, é estranho a gente pensar nisso, né? Mas Jesus já foi adolescente, gente. O Jesus adolescente fala assim: eu estava aqui tratando das coisas do meu pai, ou seja, do pai eterno. Existe ali uma discussão muito familiar. Mas dentro desse contexto da família de Jesus, nós às vezes focamos apenas no aspecto divino do nosso Senhor. E nos esquecemos que Ele sim era 100% homem, mas 100% Deus, mas também 100% homem. O sustentador do universo se torna carne. Ele habita entre nós e passa pelo mesmo processo de vida que eu e você passou. Ele vem habitar em família. Deus poderia trazer o Salvador ao mundo por meio de um estalo, mas Ele resolveu que o Salvador viesse pelo ventre de uma camponesa lá do Oriente Médio, uma jovem camponesa. Deus poderia levantar esse Salvador, trazê-lo por meio de um estalo, por meio de um sorriso. No entanto, Deus preferiu que Jesus, que o Salvador, passasse pelo processo de aprender a profissão do seu pai, José, que era carpinteiro. E não é sem razão que lá na frente a gente vai ver, quando Jesus surge ministerialmente, as pessoas ficam assim: quem que é esse rapaz aí? Olha, ele é filho de José, o carpinteiro lá de Nazaré. Pode vir alguma coisa daquele lugar lá? Pode. Peraí, que negócio é esse? Um homem simples, um homem de família. E como família, nós não podemos fazer vistas grossas para o fato de que haviam conflitos, sim. Mas, como família, essa família perfeita que nós almejamos, eu quero compartilhar com você basicamente, rapidinho, 4 coisas que eu percebo na vida dessa família de Jesus, e que são princípios, algo que Deus coloca, que o Espírito Santo moveu o meu coração, moveu o nosso coração para falar com você hoje, para fechar essa semana, diante de tantas coisas maravilhosas que Deus ministrou no nosso coração. E a primeira coisa que eu aprendo na vida da família de Jesus é que eles desenvolveram o máximo das qualidades deles em prol ou em favor da família. E aqui especificamente eu quero me ater a José e a Maria. Ainda na época da concepção de Jesus, nós encontramos o relato lá em Mateus capítulo 1, versículo 19, quando diz que José, ele era um homem justo e reto. Quando ele ouve falar que Maria estava grávida, Maria era noiva de José, mas ainda não o tinha conhecido, não tinha entrado num processo de intimidade com ele, eles não estavam casados. E nós não temos tempo para dissecar o aspecto cultural, mas o texto fala que José, ele era um homem justo
ele era um homem reto, ele era um homem íntegro. E José, ele pensou, ele intentou no seu coração deixar Maria. E às vezes alguns leitores da Bíblia falam assim: olha lá, e abandonar a mulher. Não, não é isso, preste bem atenção. José ele queria manter a imagem, a reputação de Maria intocável. Tanto é que você vê um José, o pai de Jesus, se você fizer uma análise biográfica dele, você às vezes vai perceber que ele é uma pessoa até um tanto sem expressão, pelo aspecto de aparição nas Escrituras. Mas José teve um papel essencial no desenvolvimento do caráter de Jesus. E aí você fala assim: não, mas a gente está falando do Filho de Deus. Ok, mas o Filho de Deus que passou pelo processo humano, o homem que era 100% Deus, mas era 100% homem, ele passou pelo processo de aprender com o seu pai. E esse aprendizado não era só apenas no ofício da sua profissão. Jesus aprendeu com o caráter de José. E quando o anjo aparece para José, José fala: opa, esse negócio aqui não é um negócio comum, não. É o ordinário de Deus acontecendo, né? É o natural de Deus acontecendo no nosso natural. Ou seja, o natural de Deus é o sobrenatural acontecendo. E José então manteve a sua postura de reta e justa, porque ele chamou para si esse propósito. Ele abraçou o propósito que ele tinha, que Deus tinha para ele. José, ele desenvolveu todo o seu potencial na sua casa. De novo, biograficamente nós não temos muita consistência talvez sobre a vida de José, mas nós vamos fazendo, estudando o processo, nós vamos chegar a essa construção, nesse resultado, o quanto José colaborou no resultado de quem foi Jesus, das posturas de Jesus dentro da cultura judaica. Foi José que ensinou a Jesus a palavra, foi José que ensinou a Jesus as sagradas letras, foi José que ensinou Jesus a buscar o Pai, foi José quem falou a Jesus a respeito da revelação do anjo. Homem de Deus, você pai, Deus te dá a responsabilidade de desenvolver as suas qualidades ao máximo em prol da sua família, em prol dos seus filhos. E às vezes a gente só foca nos filhos e esquece da esposa. Não, antes mesmo dos filhos, desenvolva, homem de Deus, o seu melhor também, e principalmente, por que não colocar em primeiro lugar, em favor da sua esposa? Cuide dela, ore por ela, abençoe a vida dela, rogue a Deus por ela, lute pela sua esposa, no nome de Jesus. Desenvolva, homem de Deus. Você, filho, também desenvolva ao máximo o seu potencial em prol da sua casa. Não deixa para amanhã, não. Se você pode ser um bom filho hoje, seja. Se você pode ser uma boa filha hoje, seja. Sua mãe pediu para você lavar os pratos, lave e seque. Sua mãe pediu para você ajudar a tirar o pó de um móvel, vai lá, não tira apenas o pó, não, passa o lustra-móveis, lá o óleo de peroba, dá um lustre. Seja excelente na sua casa. Mas quando a gente também atenta para a vida de Maria, a gente também vê que aquela mulher é uma mulher disposta a dar o seu melhor para Deus. E lá em Lucas capítulo 1, versículo 46, nós vemos Maria em sua oração, que ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Maria também deu o seu melhor, ela desenvolveu todo o seu potencial. E aqui, irmãos, longe da gente falar de pessoas que não erram, não é assim. Certa feita eu ouvi de um pastor amigo, ele ilustrando a questão da santidade, né, da santificação, falando: olha, santo não é aquele que não se suja, mas é aquele que se limpa mais. Às vezes nós vamos errar na tentativa de acertar,
mas é importante. E é claro que os fins não justificam os meios. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que nessa noite a palavra chega para o nosso coração. Mas o que eu estou falando é que você precisa persistir em ser melhor na sua casa, em desenvolver suas qualidades. No curso Casados para Sempre, é um curso que nós oferecemos ministerialmente aqui na igreja para casais. Nós temos lá uma lição sobre as sementes que nós recebemos, e é bem ilustrado no curso que existe o bornar de Deus e o bornar do diabo. Que tipo de semente, que bornar você está pegando a semente? Às vezes nós temos tanta facilidade para nos esmerarmos nos nossos defeitos e deixamos de lado as nossas virtudes. Seja melhor, desenvolva ao máximo o seu potencial para a sua casa. Você marido, você esposa, você pai, você filho. É muito importante isso. Uma segunda coisa que eu quero compartilhar com você, dentro da vida da família de Jesus: não remova os marcos históricos da sua família. Não faça isso. Lucas capítulo 2, versículo 21 nos diz que quando Jesus completou 8 dias, com 8 dias de nascido, recém-nascido, José e Maria levaram o menino para ser circuncidado. E muita gente pula esse texto, e aqui inclusive reside aquilo que nós chamamos na nossa doutrina da aliança, do porquê, um dos textos que nos respalda do porquê nós batizamos os nossos filhos. Maria e José, eles levam o menino para cumprirem a lei. Precisava? Evidente que não. Da mesma forma, se você perguntar por que Jesus foi batizado quando grande, lá com 30 anos, precisava? Evidente que não. Mas ele deixou o exemplo. José e Maria estão dando exemplo. Eles tinham um compromisso de não remover os marcos históricos da vida. Remova o passado, remova a sua história. E é claro que a gente não pode andar olhando pelo retrovisor. Quem vive andando para trás é caranguejo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o passado, a nossa história, ela tem um significado. Os marcos na história das pessoas, das famílias, têm significado. A minha família tem marcos poderosos que não podem ser removidos, assim como na vida do Giovanni, do Ronaldo, aí na tua casa, na tua família. Talvez você que já está com 60, 70 anos, 50, você vai olhar para trás, você vai lembrar de coisas lá na sua infância, que lá naquele momento você não entendia, mas que hoje faz tanta diferença. Às vezes nós jovens somos imprudentes, inconsequentes, e queremos mudar o futuro removendo os marcos. Não, está errado. Quem não tem passado não tem história, consequentemente vai ficar sem possibilidade de futuro. Não remova os marcos. Não remova os marcos. Não deixe de contar para os seus filhos a história da tua vida. Filho, filha, quando seus pais sentarem com você e falar: olha, na minha infância foi assim. Ouça, Deus está ensinando você. A Bíblia é repleta de ensinamentos. Por onde o povo de Deus caminhava, eles deixavam marcos. Eles levantavam inclusive monumentos que tinham significado para recontar a história. Quando você mergulha no livro de Deuteronômio, por um prisma pedagógico, educacional, você vai ver o que em Deuteronômio? Uma repetição da lei. Você vai ver um processo pedagógico, um projeto pedagógico, educacional sendo desenvolvido. E nós ignoramos. Nós vivemos dentro de um contexto social, numa geração que estão derrubando monumentos, que estão arrancando os marcos. Ah não, essa história tem que ser apagada. Não, está lá para duas coisas. Pode nos ensinar a ser melhor, ou pode nos ensinar a não repetir os erros, mas nós não podemos remover os marcos da nossa vida. Às vezes nós queremos quebrar com o tradicionalismo, ferindo brutalmente a tradição.
E uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tradição tem sua importância, tradicionalismo é uma outra coisa. E nós às vezes rompemos de forma violenta com a tradição, só para construir uma nova tradição. Eu estou me lembrando agora que na minha adolescência, na minha juventude, meu pai sempre foi muito musical, meu pai sempre gostou muito de música. E sempre que a gente entrava no carro, meu pai tinha lá fita cassete. Talvez os mais novos não vão saber o que é isso, mas fita cassete era um meio primitivo da gente ouvir música, viu? Para quem não sabe. Mas meu pai entrava no carro, ele tinha a caixa de fita cassete dele, e ele colocava a fita cassete dele, e ali ouvia as músicas. E eu me lembro, Giovanni, que às vezes eu ficava: pai, essa música é muito ruim, muito feia. E meu pai insistia, né? E eu estou começando a viver essa experiência agora no sentido inverso. Porque às vezes eu entro no carro, o Henrique já fala: ô pai, deixa eu pôr música. Porque as minhas músicas já não são agradáveis. Eu estou ficando velho, as minhas músicas estão ficando antiquadas para os meus filhos. E às vezes eu deixo ele pôr, em alguns momentos ele escolher as músicas, mas às vezes eu falo: não, quem vai escolher as músicas sou eu, você vai ouvir meu sertanejo. Né? Nós precisamos contar e recontar a nossa história para os nossos filhos. Não podemos remover os marcos da história da nossa família. É claro que nós não podemos transformar a história numa espécie de ídolo, não é isso. Mas algo marcou a história, a sua casa. Eu tenho pouco tempo de casado se comparado com muitos casais, mas eu já tenho uma boa jornada, eu e Gisele já temos uma jornada de alguns bons anos, né? Temos mais de uma década. Esse mês é o nosso mês de aniversário de casamento. E quanta coisa a gente já pode contar para os nossos filhos. Quanta coisa a gente já pode sentar na mesa, no almoço. A gente sempre tem a oportunidade, nós fazemos isso. Nós contamos, né, tantas coisas que nós passamos e que traz exemplo para os nossos filhos. Não remova. José e Maria, eles fizeram questão de cumprir a lei, porque eles não queriam remover a história da vida dos seus filhos. Talvez o que nós estamos vivendo nessa sociedade caótica é porque os pais deixaram de contar a história, é porque os pais abandonaram os marcos, é porque os pais violentamente romperam com os marcos, e por que não dizer com a tradição? Precisamos recontar a nossa história. Precisamos de fato ter esse discernimento de que nós não podemos remover esses pilares que geram saúde na construção do caráter dos nossos filhos. Terceira coisa que eu aprendo com a vida da família de Jesus: tenha sempre em seu coração as prioridades certas. Que a sua casa sempre faça a escolha pelas prioridades certas. Nós lemos o texto de Lucas 2, quando Jesus está ali no templo. Jesus fez uma escolha: conversar a respeito das coisas do reino de Deus. Eu fico pensando quais têm sido as prioridades de muitas famílias hoje. Muitas famílias que ao longo dos anos, das décadas, têm deixado de cultuar a Deus. E eu não estou aqui fazendo uma apologia no aspecto de que o culto ele é apenas no templo, até porque a gente vive um momento inusitado. Mas quantos às vezes deixaram de trazer os filhos para a casa do Senhor e ficaram em casa assistindo o Fantástico? Quantos que poderiam estar na casa do Senhor, mas escolheram a novela? Quantos que poderiam desligar a televisão e fazer um culto doméstico e não fizeram? Perderam a prática. Eu lembro que há algum tempo atrás, falando sobre família em um dos nossos cultos, eu falava que às vezes existem pais que falam assim: olha, eu não vou para o culto, meu filho dá muito trabalho, e meu filho chora, e meu filho não sei o que, e meu filho e tal e tal.
é melhor que o seu filho chore no templo. Ah, meu filho dá trabalho, é melhor que ele esteja lá e você vai ensinando ele devagarzinho, vai falando: peraí, meu filho, é aqui, ó, senta aqui do meu lado, fica aqui comigo, ó, chama atenção, leva um pouquinho lá fora, vai conversando, do que você se submeter e fazer todos os gostos do seu filho. Ah, não quero no culto. Agora nesse momento de pandemia, né? Ah, o meu filho não vai assistir culto. Vem, senta aqui, o que é isso? Vai assistir o culto, sim, vamos lá. Vamos lá. Prioridades. Nós vamos invertendo as prioridades e vamos colocando tantas coisas. Nós vemos de uma época aonde se habituou a vestir criança de adulto. Criança se veste como criança, pai, mãe. Criança é criança. Uma época onde a gente tenta erotizar os filhos, as crianças. A sociedade tem erotizado as crianças. É um sentido inverso. E os adultos estão ficando infantilizados. O que está acontecendo? O diabo, em algum momento, ele conseguiu se infiltrar dentro das nossas casas. Dentro das nossas casas. Deixa eu fazer um alerta. E eu vou dar nome aos bois, hein? Agora. Em que sentido? Eu me lembro, Giovanni, talvez é da sua época também, do He-Man. He-Man, She-Ra. Lembra desses desenhos? Recentemente, quando eu falei que eu vou dar o nome aos bois, vamos lá. Netflix. O Netflix fez um remake, fez um novo desenho da She-Ra. Não sei se vocês viram. Está lá. O traço do desenho da She-Ra, para as meninas inclusive, é um traço bonito, é infantilizado, é para criança aí de no máximo 6 anos. Várias temporadas, tal. Mas eu ouvi um noticiário que o último episódio da She-Ra da Netflix acontece um beijo, mas não é um beijo convencional. E aí eu e Gisele um dia pegamos, vamos assistir esse último episódio, vamos ver o que está acontecendo nesse negócio. E eu e Gisele fomos assistir. Irmãos, de fato é verdade. No desenho da She-Ra, a She-Ra tasca um beijo na coleguinha. E todo o enredo do seriado está focado em uma ideologia que talvez a sua filha e o seu filho estão assistindo e você está achando que não tem nada demais. Tem sim, assista junto. Assista que o seu filho está assistindo. YouTube. Quantos youtubers que estão aí, ó, que os seus filhos estão assistindo? Vou dar nome: Lucas Neto, Felipe Neto. Arranca seu filho de lá no nome de Jesus. Péssima influência, erotizando seus filhos. Não deixa, não, no nome de Jesus, não deixa. E se você, pai, estiver achando ruim, estiver me xingando aí, achando ruim na sua casa, olha, que Deus dê misericórdia, que Deus te abra os seus olhos, porque é minha responsabilidade falar, é minha responsabilidade. Não deixe os seus filhos livre, leve, solto no YouTube. Não deixe, no nome de Jesus. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas escolhas, o que os nossos filhos estão assistindo, o que os nossos filhos estão vendo. O nosso irmão, o evangelista Ná, estava falando, inclusive na quarta-feira aqui, daquele Barney, né? Aquele dinossaurozão grande, quando ele fala que faz uma menção que o filho tem que desobedecer o pai. Eu me lembro de um irmão aqui da nossa igreja, que ele me contou um dia que ele proibiu corretamente. Parabéns para esse irmão, se ele estiver vendo ele vai lembrar disso. Ele proibiu a filha dele de assistir a Peppa, porque a Peppa olha para o pai e fala: ah, pai bobinho. E às vezes começa só com o pai bobinho, e dali a pouco a filha está batendo no pai, está falando palavrão, xingando palavrão, desobedecendo. Cuidado com as suas escolhas, cuidado com o que você está deixando entrar na tua casa. Priorize a palavra de Deus, no nome de Jesus. E por fim, viva o
propósito de Deus para a sua casa. É imprescindível, irmãos, é imprescindível que nós possamos realmente viver o que Deus tem preparado para a nossa casa, custe o que custar. Ao longo da trajetória de Jesus, desde a sua formação com José, com Maria, nós sabemos, hoje nós conhecemos por meio da palavra de Deus, que o destino final era a cruz, posteriormente o túmulo e por fim o céu. Jesus clama: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Eu fico imaginando o que passava no coração de José. Tudo bem que nós não temos mais José na época, no cenário da crucificação, nós não temos José ali. A contextualização histórica de que José já havia morrido, mas José, sendo um homem justo, reto e conhecendo a palavra de Deus, ele sabia que um preço muito caro Jesus teria que pagar. Ao mesmo tempo que eu fico imaginando o sofrimento de Maria quando viu Jesus ali na cruz, crucificado, a dor do coração daquela mãe. No entanto, todos eles abraçaram o propósito que Deus tinha a todo custo. A todo custo. Sabe, pai, sabe, mãe, marido, esposa, filho, Deus tem um propósito para a sua casa. Deus tem um propósito para a tua família. Abrace isso, custe o que custar. Às vezes dói, é doloroso, às vezes envolve muita lágrima, às vezes envolve muito choro. Mas abrace, abrace. Você que é discípulo de Jesus e que caminha nessa comunidade já me ouviu falar disso algumas vezes. E algumas pessoas até falam assim: mas fala com muita frequência disso. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, na minha casa. Quando nós recebemos o diagnóstico de que o nosso Nicolas estava dentro do espectro do autismo, eu sofri muito. Eu lembro que eu estava subindo a Avenida Brasil em Campinas, e eu questionava, e eu brigava com Deus, e eu pensava em desistir. E aquela foi uma das terças-feiras mais difíceis da minha vida. E quando eu cheguei em casa, tive uma experiência lá numa escola, num estágio, no seminário e tal. Eu cheguei em casa tentando ser forte, porque a Gisele estava abalada, e ela veio me falar sobre Êxodo 4, quando ela, no seu momento com Deus, ela falava: Deus, meu filho é autista. E aí a resposta de Deus por meio de Êxodo 4 para Gisele é: Nicolas, ele é perfeito porque foi eu que fiz. A perfeição da nossa família não está na nossa idealização. Voltando lá, como eu falei no início, a perfeição da família está naquilo que Deus tem para a tua família. Às vezes sim, com alguns parafusos soltos aqui e acolá, com algumas coisas para ajustar, mas está sendo do jeito de Deus. Deus colocou você aí nessa casa, homem, do lado dessa mulher para você melhorar. Mulher, Deus colocou você do lado desse homem. Às vezes alguma coisa não está dando errado, está dando certo. Preste atenção, Deus está melhorando a tua vida, Deus está te experimentando. Filhos, você não é um acidente. Vocês não são acidentes. Não são, de jeito nenhum. Por muito tempo, não sei se meu pai e minha mãe estão vendo isso, Gisele, alguns amigos bem próximos sabem do que eu vou falar. Por muito tempo eu me achei um acidente na vida. Por muito tempo eu tive que lidar com esse sentimento de inferioridade, que eu me achava um acidente. Momento de confissão de pecado, mas já está perdoado, confessado lá com a minha mãe. Eu me lembro que na minha adolescência, numa discussão com a minha mãe, e eu com essa sensação de que eu era filho adotivo. Eu sempre achei que eu era um filho adotivo de alguma forma.
Não de uma forma, assim, na época, da pior forma possível, né? Aquela cabeça bem pequena, imatura. E hoje você sabe que a adoção é um filho legítimo e amado, porque nós fomos adotados por Deus. Mas eu sempre me achava o diferente, eu sempre me achava o patinho feio, eu sempre me achava aquele que estava do lado. E numa das brigas com a minha mãe me chamando a atenção, e eu, revoltado, falei: por que você não acabou com a minha vida, não subiu comigo? E eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe estava na pia, ela mordeu o beiço, né, o lábio, respirou fundo, e naquele momento minha mãe abaixou a cabeça, ela chorou copiosamente. Depois passou um tempo, eu pedi perdão para ela. E hoje eu olho para os meus pais, eu olho para os meus irmãos, e eu não poderia viver em um outro ambiente, porque Deus me forjou ali. Deus me forjou ali. Deus trabalhou na minha vida ali naquela casa. E eu tenho gratidão a Deus pelos meus pais. E há mais de 15 anos, Deus escolheu agora, falou assim: olha, seu estágio aqui, você passou de fase, vamos para a próxima fase. Deus me coloca do lado de uma paulistana, que a cada dia eu tenho visto Deus me forjar, me reprovando às vezes, mas me melhorando. Passado alguns anos, Deus me dá 3 filhos, 3 meninos, e que dia após dia Deus está usando a vida deles para me ensinar. E às vezes, como pai, a gente acha que a criança não pode ensinar. Como a gente precisa aprender com as crianças, como a gente precisa olhar para as crianças e aprender com eles. Deus está nos melhorando, Deus está nos aperfeiçoando. A tua família não é perfeita, talvez segundo o teu prisma, segundo o teu olhar, mas ela é perfeita segundo o olhar de Deus. Ah, meu filho está distante. Não desista, não desista. Vai chegar o momento. Insista, persista, ame, acolha. Vamos lá, vai dar tudo certo. Deus tem uma promessa. E como eu falei do Nicolas, né? Tem sido surpreendente. E a cada dia um passo, cada dia uma progressão, um progresso, cada dia uma vitória. A vitória mais recente que nós tivemos foi meu aniversário semana passada, e nós estávamos comemorando, e o Nicolas não, por uma questão de sensorial, ele não come algumas coisas, ele não consegue comer, tem restrição, e uma dessas coisas é bolo de aniversário, bolo com essas coiseiras. E Gisele partiu tal, entregou tal, e ele comendo, e aí a Gisele me cutucou assim, e eu olhei, a gente não falou nada, depois a gente comentou. O Nicolas comendo um pedaço de bolo de aniversário. Para você é algo insignificante, mas para a gente, que há 10 anos nunca viu esse menino provar bolo de aniversário, é milagre. É Deus revelando a sua perfeição na minha família. Deus está fazendo coisa maravilhosa e perfeita na tua casa. Deus está, mas abrace o propósito de Deus. Eu costumo falar que eu não sei o que Deus vai fazer dos meus 3 filhos, mas eu sei que Deus tem propósito para cada um deles. E onde quer que o Senhor os levar, aonde quer que eles estiverem, seja em qual área for, em qual profissão que Deus quiser usar eles, eu sei que eles serão uma bomba maravilhosa em favor do reino de Deus. Que assim seja na vida dos seus filhos, que assim seja no seu casamento, na sua família. Às vezes só parece que as coisas não vão acontecer, mas vai. Parece que o dia nunca vai chegar, mas vai. A gente precisa confiar que Ele é Deus fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro, Ele é bom. Vamos cantar sobre isso? Aleluia.
vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Às vezes só parece, mas vai chegar. Parece mesmo que esse dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver, possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Olha só, aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Olhe para Ele, olhando para Ele, eu entro em teu altar, sentindo seu Espírito tocando o coração. Pai das luzes que não muda e continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Aquele que começou a boa obra em minha família é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. E Ele é fiel, se Jesus é fiel, eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Todo o bem do Senhor, aqui na terra e no céu. Está com a família perto aí? Está com o marido, a esposa, filhos? Eu estou aqui sozinho, Giovana também, nossas famílias estão em casa. Célia, abraça aí os meninos. A Giane vai abraçar a Melissa. Vamos abraçar aí a família em casa. Vamos orar pela nossa família. E aí nós vamos cantar uma música especial que nós preparamos para fechar essa semana e agradecer a Deus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos dá o privilégio de habitar em família. E mesmo aqueles que estão sozinhos,
o Senhor dá o privilégio de ter a família da fé. Deus, neste momento, que o Senhor abençoe a Gisele, os meus filhos, a minha casa. Cuida, Senhor, da minha casa, no nome de Jesus. Faz da minha casa um pedaço do céu, Deus. E o mesmo eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, pela vida do Giovanni, da casa dele, da casa do Ronaldo, da casa do Samuel, do Adilson, do Zé. Deus, abençoa a casa de cada um dos irmãos também que estão neste momento conosco, conectados via internet. Senhor, faz essa casa um pedaço do céu. Deus, nós passamos momentos difíceis, momentos de perigo, Deus, mas nós pedimos que o Senhor guarde a casa, que o Senhor guarde o casamento, que o Senhor guarde, Deus, o relacionamento desse marido, Senhor, o coração desse marido, o coração dessa esposa, que o Senhor guarde, Senhor, e cure relacionamentos, pais e filhos, filhos e pais. Deus, que a Tua palavra seja o centro na vida dessas pessoas. Deus, que o Senhor faça de fato cada casa luzeiros, faróis que vão, Senhor, encandecer, Senhor, outras casas, outras famílias que possam ver a luz do Senhor nessas casas e que também possam, Senhor, desfrutar da bênção do Senhor. Transborda, Senhor, da Tua bênção nessa casa, transborda, Senhor, da bênção do Senhor dessas casas para outras casas, no nome de Jesus. Que o Senhor surpreenda com misericórdia, Deus, fazendo com que cada membro de família possa, Senhor, exercitar e desenvolver o máximo as suas qualidades. Que cada, Senhor, membro de família possa ter compromisso com os marcos históricos, compromisso, Senhor, com aquilo que não pode ser quebrado, no nome de Jesus. Que cada um possa de fato ter escolhas nas prioridades certas, e que em tudo possamos nos agarrar no propósito que o Senhor nos dá, custe o que custar, no nome de Jesus, e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Sabemos que o final da história, desta história aqui, e o começo da história eterna, Senhor, é um pai com todos os filhos em volta da sua mesa. Oh Deus, assim como eu tenho alegria, Senhor, de me assentar com os meus filhos, de tomar café, de desfrutar cada refeição, eu me alegro, Deus, por saber que o Senhor tem desejo, Senhor, anseia que nós estejamos assentados à Tua mesa da eternidade, que o Senhor vai estar conosco, e então o choro não terá mais vez, Senhor, a tristeza, o pranto, a dor, Senhor, a morte, mas nós estaremos para sempre com o Senhor, o nosso Pai eterno. Então, no nome de Jesus, nos segura em Tuas mãos, nos guarda, Deus. Nós oramos, nós Te agradecemos, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar essa canção para a gente encerrar. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, e que essa semana tenha sido de fato uma semana exponencial, viu? Segunda a sexta-feira, amanhã tem mais. Irmão, amanhã não fica de fora, tem live dos jovens, né? Vai ser uma bênção. O pastor Jean vai estar aqui também falando. Domingo tem palavra de Deus. Próximo domingo nós começamos uma nova série de mensagens, 5 atitudes para obter poder espiritual. Se eu fosse você, eu não perdia de jeito nenhum, e eu convidava pelo menos, compartilhava pelo menos com as 10 pessoas, coisa de Deus para o seu coração, tá bom? Que tenha sido uma semana abençoada, no nome de Jesus. Aleluia. Vamos cantar. Pai, me dá Teu colo, são dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família em meio à zona de perigo. Não te peço prata e ouro, pois não é tudo que eu preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Guarda meus sentimentos, guarda o meu casamento,
seja o centro de tudo. Guarda minha casa, guarda a nossa casa, Pai. Pai, me dá teu colo. São dias difíceis que eu e minha casa temos sobrevivido. Pai, me dá um abraço, vem chorar comigo, caminha com minha família, em meio à zona de perigo. Não te peço prata e nem ouro, pois não é tudo que preciso, mas te peço, vem, Senhor, morar comigo. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo. Guarda minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa serviremos ao Senhor. Minha casa serviremos ao Senhor. Guarda os meus sentimentos, guarda o meu casamento, cuida da minha família, sara as nossas feridas, traga o avivamento, muda minha vida por dentro, seja o centro de tudo. Guarda minha casa, guarda minha casa, guarda minha casa. Que o Senhor guarde a nossa casa, no nome de Jesus.